Dia após dia, o que você escolhe, o que você pensa e o que você faz é aquilo em que você se torna. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, mas preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram alienados, desorganizados e, portanto, dominados pela grande maioria que detém o poder econômico. Os princípios que deveriam constituir a nossa vida em sociedade são o princípio da destinação universal dos bens, o da solidariedade, o da subsidiariedade, o do bem comum e o da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cultura 107,5 e seguidores do Instagram Dr. Emerson Aju e do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe. Ligadinhos aqui no programa Fala Pra Mim, Educação, Saúde e Cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 16 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também toda a equipe do programa Fala Pra Mim, o Felisney Souza, o Degenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Fabrício Mazzi e a Núzia Costa. Cumprimentamos também ao amigo Zé Feijão, que está na sonoplastia do programa. E sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética, com atendimento nas áreas de dermatologia, cirurgia plástica, nutrição e psicologia. A Clínica Dermoestética fica situada na rua Engenheiro Hernan Centurion, 540, telefone 3213-7560. O programa Fala Pra Mim também é um oferecimento do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. E quando você pensar em comunicação e segurança para seu condomínio ou residência, que tal ter tudo isso na palma da sua mão? Estamos falando do interfone virtual APIS. Para saber mais, entre em contato com a APIS Tecnologia e Comunicação. Telefone 99172-6992. E a partir de agora, o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas, o uso de agrotóxicos no Brasil é um tema que requer a atenção urgente e permanente, principalmente porque o nosso país é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e as consequências dessa condição têm sido devastadoras, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. Não obstante, o avanço da agricultura brasileira, não podemos deixar de considerar a contaminação do meio ambiente, inclusive como problema de saúde pública, além da agressão à natureza. Diante dessa realidade, é fundamental que o governo e o povo brasileiro tomem medidas objetivando reduzir o uso desses agrotóxicos, promovendo práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura orgânica e a agroecologia, além de fortalecer recomendações que controlam o uso dessas substâncias. A cobrança e a vigilância sobre o parlamento brasileiro é fundamental, pois recentemente os deputados aprovaram o PL da devastação, que vai na contramão desse cuidado com o meio ambiente. Pense nisso. E a partir de agora iniciamos as nossas dicas de saúde, educação e cidadania. E hoje trabalharemos, conforme já falamos, dica de cidadania. E posso até relacionar também como uma dica de saúde e de educação. E como fazemos aos sábados, vamos conversar então sobre temas bastante importantes e para isso convidamos o doutorando em educação, o biólogo Felipe Sena. Já cumprimentamos aos ouvintes da Rádio Cultura 107,5 e
Agora, sempre como faço aos sábados, lembro dos ensinamentos de Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Então quero cumprimentar ao Batista e toda a sua família, ao Jorge do Santa Lúcia, ao meu amigo Carlos Alberto do Orlando Dante, e também quero cumprimentar a sua esposa, a sua filha, que são ouvintes do programa Fala Pra Mim. Cumprimento ao Miguel do bairro Cidade Nova. E lá no bairro Industrial, a Jocilene, né? E quero cumprimentar também a Lúlia e ao Marcos da Pastoral do Povo em Condição de Rua. Quero mandar um abraço também para o meu amigo Padre Soares, cumprimento também ao Padre Anderson Gomes e quero mandar um abraço para o meu amigo Padre Cristiano Silvestre, lá na cidade de Itabaiana. Mando também um abraço para a Dona Vitória, lá em Maceió, e para sua irmã aqui em Aracaju, a Dona Marlene. Cumprimentar ainda ao amigo Márcio, né, que contribui com muitas informações, a gente discute muitas ideias ao longo da semana. Então quero mandar um abraço para o Márcio Giovanni. Cumprimento também a irmã Moraes e quero mandar um abraço para Dom José Palmeira Lessa. Vocês são muito importantes e sabem por quê? Porque estão sempre priorizando ver e ouvir informações de qualidade aqui no programa Fala Pra Mim. Vocês que defendem a democracia, defendem a primazia da vida e a dignidade das pessoas. Portanto, aqui é o seu lugar. Bom, então vamos iniciar a nossa dica. Hoje diríamos que um programa especial, vamos ter um entrevistado e vamos juntar hoje aqui. A dica vai ser de cidadania, saúde e educação, tudo junto. Então, a população precisa estar atenta com os parlamentares camaleão, que dizem defender o povo, mas votam contra o povo. Também tenha cuidado com o camaleão metido a esperto, pois ele a cada eleição aparece com uma carapaça diferente. Mas o programa Fala Pra Mim semanalmente estará alertando você e ajudando você a reconhecer e não votar no político que é inimigo do povo. Recentemente, a Câmara aprovou o PL da devastação, o maior retrocesso ambiental desde a ditadura. Deputados aprovaram esse projeto que desmonta décadas de proteção ambiental e colocam em risco populações, biomas e a imagem do Brasil no cenário internacional. A maioria dos deputados sergipanos votou a favor desse retrocesso, ou seja, votou contra o povo brasileiro. E nós aqui sempre, ao longo dos programas Fala Pra Mim, discutimos esses projetos que são mais importantes para o povo brasileiro e como se comportam os nossos parlamentares. E, no geral, é sempre contra o povo. Existem parlamentares de Sergipe que sempre votaram contra o povo lá em Brasília. Então é importante que a gente discuta, porque o que tem que balizar o nosso voto é justamente esse comportamento do parlamentar. Se ele está a favor do povo ou se ele está enganando o povo e votando contra o povo e aparecendo só a cada 4 anos com muito dinheiro, achando que comprando a consciência das pessoas e alienando as pessoas ele resolve o problema. Bom, mas para aprofundarmos a discussão sobre a devastação ambiental, vamos falar para vocês sobre agrotóxicos. E para essa nossa conversa, convidamos Felipe Sena, que é doutorando da UFS, desculpem, ele que é biólogo e que tem uma experiência muito grande, né, com esse trabalho de defesa do meio ambiente, trabalhando com povos originários e então sempre nesse trabalho da ecologia, da agroecologia no caso, e importante então que a gente possa conversar sobre tudo isso e discutirmos aqui esse tema. Tudo bem, Felipe? Olá, doutor Emerson, boa tarde a todas e todos os ouvintes. Gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que desde a última vez que nós nos encontramos e que eu lhe sugeri, né, vim aqui fazer um pouco desse debate, ele veio tanto pela minha realmente longa trajetória de luta, de enfrentamento, de sensibilização da população, como também pelo que hoje eu digo que é uma contaminação silenciosa da sociedade de modo geral, assim, sabe?
Então acho que é extremamente relevante esse debate, porque tanto a gente coloca na pauta da sociedade, como também ajuda a sociedade, como você mesmo traz, né? Exercer a sua cidadania. Porque ao longo do debate a gente vai falar mais sobre isso, mas eu acho que um grande desafio que a gente tem enquanto sociedade é, de fato, conseguir fazer com que o modelo de produção de alimentos no Brasil, ele mude. Porque se ele não mudar, a gente, infelizmente, tá cada vez mais, como diz a história, né, morrendo pela boca, sabe? Então, pra mim, eu acho que esse debate ele tem essa relevância, porque nós não podemos, cada dia que passa, pagar por aquilo que nos mata, sabe? Acho que a gente tem que produzir vida e não morte. Muito bem. Diante dessa sua apresentação, eu destaco 2 aspectos. Primeiro, gostaria que você aprofundasse um pouco mais com relação à sua formação. Você, apesar de jovem, nós conversávamos ontem, me parece que você já tem cerca de 2 décadas de trabalho desenvolvido junto aos povos originários e com esse cuidado, com essa visão, né, de preservação do meio ambiente. Então, como se deu a sua formação? Qual a sua caminhada nesse tempo? Tá, eu vou tentar ser breve também, porque realmente, quando eu entrei na universidade em 2007, eu vou completar de fato 20 anos fazendo esse trabalho. Assim. Logo que eu entrei na Universidade Federal do Sergipe, eu conheci um grupo de agroecologia, que é o grupo EVA, que se chamava Espaço de Vivência Agroecológica, que foi construído a partir de uma organização de estudantes que estavam descontentes com a forma como a universidade, os cursos, principalmente das ciências agrárias, tratavam o meio ambiente e tratavam a agricultura. Então foi a partir da constituição do EVA em 2005 na Universidade Federal do Sergipe, que inclusive até hoje o EVA tem um espaço lá da universidade, que ele foi construído num local onde a gente ocupou e antes era só um lixão da universidade. Você, como professor, deve lembrar que lá no fundo da universidade tinha aquelas... nas margens, né, perto ali, era lugar onde se criava animais, descarte de resíduo. Então a gente foi de maneira muito corajosa, ocupou aquela área, e não é à toa que nos primeiros anos de trabalho a gente, né, manejando a terra, a gente encontrava seringa, garrafa, plástico, caixas, tudo enterrado assim, sabe? E hoje, quando você vai ver hoje esse espaço, lá no fundo onde tem a veterinária, onde tem o DEA, onde tem a Rádio UFES, aquele pequeno local onde a gente produzia, onde a gente plantava, onde a gente fazia adubo, ele tem outra forma, sabe? É muito impressionante assim. Quando eu ainda fazia parte do EVA, em 2008, 2009, eu fazia muita questão de chamar os estudantes que iam fazer visita, que a gente sempre fazia visitas nesse espaço, e eu pegava 2 moios de terra assim, sabe? Em um local onde a gente começou o nosso trabalho, em outro onde a gente ainda não estava trabalhando e era visível, assim, quando eu botava em cima da mesa, dizia, ó, vejam o que é 4 anos de cuidado com a terra e o que é 4 anos sem cuidado com a terra. Porque na agroecologia, doutor, a gente aprende que não existe terra ruim, né? Na agroecologia a gente só diz que existe terra... a cuidado e a descuidado. É isso. E essa virada de chave foi me mostrando o quanto dentro da universidade sozinho a gente não conseguiria fazer muita coisa assim. Inclusive, eu demorei muito tempo para me formar porque eu fui vivenciar a realidade no dia a dia, na lida, sabe? Tanto porque eu precisava realmente de dinheiro, né? Eu gostaria de trabalhar, gostaria de botar em prática o que eu aprendia, como também porque a universidade não dava esse espaço e não legitimava o debate da agroecologia dentro do ambiente acadêmico, assim. Então, quando a gente chegava para um professor, né? E professor, fale aqui sobre compostagem, que é uma produção de adubo, né? Ele dizia, ó, eu posso lhe ensinar a produzir veneno, a vender veneno, sabe? Ele não chamava veneno, né? Chamava agrotóxico. Eu posso lhe ensinar a você vender agrotóxico, a produzir. Mas isso aí que você tá querendo não dá dinheiro. Então a gente sempre ficou nesse dilema. Fazer o que não dá dinheiro, mas que protege o meio ambiente, ou fazer o que dá dinheiro, mas que destrói o meio ambiente, assim. Então, muito dentro dessa contradição que eu vivi dentro da universidade, eu digo, olha, aqui dentro eu não vou conseguir aprender muito. Por quê? O que é que a gente fazia? A gente fazia muito processo de experimentação.
ia para os livros de agroecologia, que eram pouquíssimos, né? Quando você entrava na biblioteca central da UFES, você encontrava 5, 10 exemplares, mas tinha muito pouca coisa e a gente pegava o pouco que a gente via ali e levava e colocava na prática, assim, sabe? Então, muito do que eu aprendi, muito mesmo, foi num processo de experimentação mesmo, assim, sabe? De testar, errar, entender onde a gente errou e ir melhorando, assim. Então, a partir desse processo de aprendizado coletivo que a gente tinha dentro da universidade, nesse espaço, a gente também começou a se aproximar dos movimentos sociais que já faziam debate relacionado ao meio ambiente aqui em Sergipe, assim. Então, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que tem uma vasta experiência na agroecologia já, a Articulação do Semiárido Brasileiro, que é constituído por algumas organizações não governamentais daqui de Sergipe, que fazem um trabalho no sertão sergipano. Então, foi a partir dessa aproximação com esses movimentos e com essas organizações sociais que tanto eu adentrei no mundo do trabalho, como também eu consegui ver os reflexos desse trabalho de agroecologia na vida da população mesmo, assim, sabe? Então, tipo, eu rodei o estado de Sergipe todo, em áreas de assentamento, em acampamentos, em comunidades também, que acompanhadas pela ASA, que eu fazia várias oficinas de gestão de recursos hídricos, de produção de alimentos. Depois eu fui morar em Juazeiro da Bahia, então, consequentemente, o meu raio de atuação foi trabalhar numa ONG muito grande, sabe? Ela era entre as 50 maiores do Nordeste, que é o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, IRPA. Então, tipo, lá a gente fazia intercâmbios internacionais, eu tinha contato com gente de Moçambique, da Angola, sabe? De outros países da África do Sul. Rodava o Brasil, porque a gente tinha contatos com outras ONGs, né? Que também faziam debate ambiental. Então, foi a partir desse pequeno, mais intenso trabalho meu, assim, que eu consegui ir identificando o que é que o agrotóxico tem feito na vida da população, assim, sabe? Porque como o agrotóxico, ele tá esparramado aí, né? Espalhado no dia a dia da gente. Em todo lugar que você chega, você consegue ver que o agrotóxico, direto ou indiretamente, ele afeta a população brasileira, assim. Então foi nessa minha caminhada de trabalho que eu fiquei cada vez mais, sabe? Sensibilizado e engajado principalmente nisso, assim. Eu acho engraçado porque logo quando eu comecei o trabalho com agroecologia, né, lá em casa, todo mundo era cético, assim, sabe? Meu pai e minha mãe diziam: meu filho, vai estudar, vai fazer outra coisa. Esse negócio aí que você tá dizendo não tem sentido, não tem futuro, tá? Aí eu recentemente, há uns anos atrás, passou no Globo Rural. Aí quando se falou, né, no Globo Rural, aí meu pai e minha mãe: eita, tá vendo aquilo que você falou? Eu digo: rapaz, é isso. As coisas estão acontecendo, só que é como você diz, né? A gente tem um lobby hoje no Brasil que invisibiliza toda a nossa discussão, assim. Então, inclusive também outra coisa que eu acho interessante é que eu fui vegetariano durante 15 anos, sabe? Não por um debate relacionado ao agrotóxico, né? Porque mesmo quem é vegetariano, vegano, frugívoro, ele tem um contato com o agrotóxico porque tá além na gênese do alimento, né? Na constituição dele, assim. Mas eram por outras questões relacionadas também ao meio ambiente. Mas também quando eu fui, eu fiz a adesão, né, ao vegetarianismo. Meu pai e minha mãe diziam a mesma coisa: meu filho, isso aí, de onde você tirou isso? É coisa da sua cabeça, isso é maluquice. Aí eu me lembro, doutor Emerson, que aí apareceu Bela Gil, né? Uma das filhas do Gilberto Gil, que é vegetariana, que tem restaurante. Aí do nada minha mãe disse: eita, aquilo que você é herói, que não comia carne, sabe quem é? É a filha de Gilberto Gil. Eu digo: pra ela é bonito, né? Pra mim era coisa de doido. Mas pra ela é comum. Eu digo: tá bom, vamos pra frente. E você teve experiência em outros lugares também, né? Você falou de Juazeiro, de Aracaju, você foi evoluindo nisso aí. E você hoje, como estudante de pós-graduação, doutoramento em educação aqui na Universidade Federal do Sergipe. Sim. Né? E aí, essa é a sua trajetória. E você também, na sua primeira observação, você falou 2 tópicos. Eu queria aprofundar essa sua formação, essa sua caminhada. E a outra coisa que você falou, chama bem a atenção, é a colocação
do agrotóxico como veneno, algo que vai matando as pessoas progressivamente. Então você morrer pela boca, né? Pelo que se come. Então gostaria que você também mostrasse, porque muitas vezes a pessoa vai numa feira, compra um produto e ele não tem essa preocupação de que poderia estar progressiva e lentamente se contaminando com tudo isso, né? Daí a importância não só para o trabalhador o trabalhador rural, mas também para toda a cadeia que está envolvida, não só com a produção daquele alimento, mas também com o uso desse alimento. Então eu gostaria que você fizesse essa vinculação do risco e do impacto negativo para a saúde das pessoas. Tá. Eu vou começar falando um pouco do porquê que eu resolvi voltar a estudar também, sabe? Eu percebi o quanto o trabalho como educador, que eu sempre fui um educador popular, né? Eu sempre tive fazendo trabalho com pessoas que tinham baixa escolaridade, ou então muitas delas analfabetas. Inclusive eu não esqueço nunca, doutor Emerson, assim, a primeira vez que eu fui fazer o trabalho super jovenzinho, eu tinha 17, 18 anos eu tinha. Eu fui pra uma comunidade acho que era Glória ou era Poço Redondo, sabe? Aí logo que eu cheguei, aí aquele agricultor, aquele senhor, né, que quase 70 anos, que peleja de roça a vida toda, olhou pra mim assim e disse: meu filho, você tá fazendo o que aqui? Você tem idade de ser meu neto. Aí, você não tem nada pra me ensinar não, rapaz. Aí meus olhos chegam a marejar assim, né? Digo, eita poxa, o que é que eu vou fazer agora? Aí nós vamos fazer o seguinte: o senhor deixa eu falar, porque aí o senhor garante a minha janta e tá tudo certo. Aí o senhor fica feliz, eu também fico e sai todo mundo alegre. Findou que nesses trabalhos que eu fazia, normalmente eram 2 dias de atividade, né? Então assim, no segundo dia, quando eu tava indo embora, aí ele chegou, doutor Emerson, e disse: ei rapaz, não vai embora não, fica aí, eu moro só, não tenho mais família, fica aí 2 dias, uma semana aí pra gente trabalhar junto. Aí eu digo: rapaz, pior que eu não posso, mas na próxima eu volto aqui e eu fico mais uns dias assim. Então assim, desde aquela minha primeira experiência, que me marcou muito, até hoje eu sinto que a minha vocação como educador, sabe? Como fazer um trabalho de sensibilização e consequentemente de conscientização das pessoas acerca de questões críticas da vida delas e da nossa, né? Porque um problema muitas das vezes que a gente acha que é individual é mais coletivo do que a gente imagina, assim, né? Eu, inclusive, nas minhas metodologias participativas, eu sempre fazia uma metodologia, uma dinâmica que era a árvore do problema. E aí a gente ia fazendo um processo de sensibilização inicial e cada um ia colocando nas tarjetas problemas seus, assim, sabe? Aí tipo, um botava casa, outro trabalho, outro dinheiro, outro alguma coisa. E aí eu ia montando aquela árvore. Só que a partir daquelas palavras-chave eu conseguia ir fazendo meta-sínteses com elas, assim, né? Palavras agregadoras de muitos problemas. Aí eu dizia: dinheiro, falta de renda, não é trabalho? É trabalho. Eu digo: pronto. Trabalho é um problema que abarca todo mundo. Todo mundo, é verdade. Aí, isso aqui, não é educação. Então educação é um problema que abarca todo mundo, né? Todo mundo, é verdade. Então, tipo, eu costumo sempre dizer isso assim: ó, gente, não tem nenhum problema que você acha que é só seu, que é somente seu, assim. A sociedade, de modo geral, ela vive problemas que são estruturais, né? Saúde, educação, moradia, transporte, trabalho. Inclusive eu tava vendo recentemente um debate no YouTube que é um dos pesquisadores do DIEESE, que é o Departamento Intersindical, né, de Estudos, que faz esse debate do mundo do trabalho. Ele disse: infelizmente o prognóstico que a gente tem para o mundo do trabalho, de modo geral, ele é muito triste, porque a gente vai ter que colocar como pauta política nossa daqui a alguns anos o direito ao trabalho. Porque o mundo do trabalho ele tá se desmontando de uma forma tão rápida e tão cruel, né? Com a juventude de modo geral, que a pauta nossa vai ter que ser essa, assim. É dizer pro Estado: nós queremos que você viabilize posto de trabalho, porque a população está sem trabalho. Então, sem trabalho e sem renda, né? A gente vai viver o quê nessa sociedade, assim?
Então eu acho que isso é um debate também que a gente precisa enfrentá-lo de alguma forma daqui para frente. E importante, por exemplo, o programa Fala Pra Mim cumpre o seu papel de alertar as pessoas no sentido de que outro mundo é possível, né? Porque veja como as pessoas vão trabalhando. Você trouxe aqui essa perspectiva através da educação popular de fazer com que as pessoas rompam essa concepção que cada vez está mais consolidada na cabeça das pessoas, que é do individualismo, né? Sou eu e eu sozinho, eu comigo mesmo. Não existe o eu, nós, né? Então a gente desconstrói. Uma coisa é a individualidade das pessoas, outra é o individualismo que toma conta das pessoas. Então as pessoas olham para o seu umbigo e dizem: o problema é meu e eu não me preocupo com o problema dos outros, nem quero resolver o problema dos outros, quero resolver sempre o meu. Verdade. Quando na realidade, principalmente, quanto na condição social, quanto mais adversidades tem essa pessoa, mais ela precisa estar em sociedade, né? Em grupos, fazendo esse enfrentamento. Isso é fundamental. Então, a gente cumpre aqui também esse papel de despertar esse sentimento de coletividade, de sermos seres sociáveis, né, por nossa natureza mesmo. E que essa questão de estarmos isolados, eu trouxe até esse final de semana, eu participei de um evento e eu estava discutindo sobre a centralidade do trabalho, né? Se a gente for analisar os últimos 30, 40 anos, como o emprego vai se diluindo, né? Nesse financismo. Hoje nós estamos chegando a quase 10 vezes mais dinheiro, a quantidade de dinheiro que está no financismo do que no setor produtivo, vamos dizer assim, que gera emprego, que gera renda, e as pessoas vão ficando desempregadas, está virando salve-se quem puder. E é nesse salve-se quem puder que cabe esse individualismo exacerbado das pessoas, né? Cada um procurando se salvar, e claro que isso vai ser muito pior para a maioria das pessoas. Mas vamos estar focando em nosso tema de agrotóxicos. Gostaria que você desenvolvesse um pouco essa condição de que o Brasil é o país onde nós temos a maior quantidade de agrotóxicos sendo utilizado. Inclusive, eu não parei para estar estudando em profundidade isso, mas como cidadão tenho compreensão. Por exemplo, eu sei que nós temos agrotóxicos aqui que são proibidos praticamente no mundo inteiro, e aqui no Brasil ele é permitido se usar. É aquela história de ganhar dinheiro não importando que você prejudique a saúde das pessoas, né? Você poderia pensar em ganhar dinheiro, mas produzir vida também, né? Dar uma saúde das pessoas. E, então, essa história do agrotóxico, qual é o cenário no Brasil e como você vincula essa relação de impacto negativo? Porque a gente sabe que pode acontecer doenças neurológicas, doenças pulmonares, cânceres relacionados, e essas coisas não é assim, vai comer uma salada e vai em seguida tá doente, vai morrer. Não, é progressivamente usando tudo isso. Então eu gostaria que você caminhasse por aí, por essa relação com a saúde. Pronto. A gente, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente dizer para a população que o agrotóxico, ele começou a existir em determinado momento da sociedade, assim, sabe? Por quê? Porque muitas das vezes a gente acha que, principalmente os mais jovens, né? Eu, apesar de ser jovem, eu tenho uma compreensão da realidade que me ajuda a interpretá-la de outra forma, assim. No entanto, uma turma mais jovem acha que as coisas sempre existiram e que pode ser que venham a não existir mais, assim. Mas o agrotóxico, né? E aí o agrotóxico, quando eu falo agrotóxico, eu quero que as pessoas pensem assim em inseticidas, né? Que são produtos químicos que são usados para matar insetos. Ou eu falo em herbicidas, que são produtos químicos que são utilizados para matar uma vegetação. Aquilo que a gente costuma chamar de mato, né? Mata-mato, vamos passar o mata-mato. Ou então fungicidas, né? Que são produtos para matar fungos que afetam as plantas. Então, assim, quando eu falar agrotóxico, eu tô falando desse conjunto de elementos, né? De substâncias químicas que tem alguma finalidade específica dentro do meio ambiente, assim.
E quando eu falar de veneno, eu tô querendo também falar de agrotóxico, né? Então, para quem estiver nos ouvindo, assim, quando eu falar o veneno, eu vou justificar o porquê que ele é veneno, né? E vou também trazer justamente isso, assim, quais são os impactos. Então, assim, antes de mais nada, é importante destacar que o agrotóxico, o veneno, ele foi criado no final da década de 40, sabe? O ápice seu, inclusive, ele tá muito relacionado, né, pela literatura que a gente tem, com insumos de guerra. Então, um dos exemplos mais clássicos que se tem foi aquele agente laranja que foi usado na Guerra do Vietnã para poder fazer a desfolhagem, né, e consequentemente os americanos visualizarem as táticas de guerra dos vietnamitas ali. E dali em diante, abriu-se uma porteira do ponto de vista tecnológico para se dizer, não, já que a gente usou aquele insumo, né, químico para fazer guerra, a gente também pode utilizá-lo para fazer agricultura, assim. E assim, doutor Emerson, quando a gente olha para tudo que a gente tem no campo brasileiro e no campo mundial, de modo geral, né? Quando digo no campo, na zona rural também, para facilitar o entendimento das pessoas, ele está relacionado a insumos e suplementos de guerra, né? Porque veja, por exemplo, um trator que hoje você usa para puxar um arado para poder arar a terra, ele é resquício de um tanque de guerra, né? Quem estiver nos ouvindo aí, faça essa memória, essa construção visual na sua mente. Ou então, por exemplo, aquelas pessoas quando estão em campo, né, aplicando veneno com aquelas bombas nas costas. Aquilo ali era aqueles antigos lança-chamas que eles usavam nas guerras, assim, né? Então, tipo, os próprios formatos, né, desses aplicadores de veneno, de agrotóxico, também eles são resquício desse momento da Segunda Guerra Mundial, que é quando tem essa grande virada no modelo de produção de alimentos no Brasil, assim. Não só no Brasil, né, no mundo. Eu enfatizo o Brasil, mas no mundo, porque o Brasil, de fato, ele acaba que se destaca, e eu vou explicar mais na frente por quê. Ele se destaca de todos os outros países do mundo no que se diz à produção e ao consumo de agrotóxicos, assim, né? Que tem uma relação estritamente histórica, né? Vinculada, vamos dizer assim, carnalmente com o nosso processo de construção do Brasil, porque o que nós temos hoje de latifúndios no Brasil são reflexos daquelas Seis Marias que começaram, né? Logo no processo de chegada dos portugueses aqui no Brasil, assim. Mas eu trago isso porque, assim, é importante a gente enfatizar que o agrotóxico, quando ele foi criado naquela década ali, né, 40, 50, ele tinha um apelo político e um apelo social muito forte, que era o qual? Nós estamos acabando de sair de uma guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, a maior de todas, que teve uma grande devastação. Campos e campos produtivos foram destruídos. A gente não tem como alimentar toda essa população que ficou aqui nessas condições de vida, porque, de fato, um pé de alface para ficar bom tem que ser 3 meses, né? Não é 3 horas, assim. E tem quem tá com fome, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa, né? Precisa comer ali naquele momento, assim. Então, essa narrativa política que foi constituída na década de 40 e 50, do pós-guerra, que a gente costuma dizer, ela foi o grande gatilho para se colocar de modo geral e se disseminar esse discurso positivo, que na realidade não é positivo, mas que naquele momento ele se encaixou muito bem para dizer, vamos usar agrotóxico porque a gente vai acelerar o processo de produção de alimentos, assim. Então não é à toa que se convencionou a chamar, né, na literatura, da Revolução Verde. Desculpa, por quê? Porque aquilo que a gente precisava antigamente, né, demorar um período maior, a gente conseguia reduzir aquele tempo de produção, assim. Claro que os ciclos naturais da natureza, eles não mudam, né? Assim, um alface, por mais que você use veneno, ele vai demorar ainda 3 meses para poder ficar bom, né? Acredito eu que daqui a alguns anos, com o passo que a gente tá indo com a engenharia genética, eles vão querer mudar isso, assim, sabe? Mas naquele momento você tinha a possibilidade de ter menos perda na produção, né? Então, tipo, de 1 hectare você ia tirar 5 toneladas. Então, com o uso de veneno, você poderia reduzir a perda de, ao invés de tirar
com a perda de você não só tirar 3, né? Você usando veneno, você tirar 4, né? Ou seja, reduzir a sua perda de produção pela questão ali própria do meio ambiente, né? Porque, como a gente trouxe logo no começo, como existe numa terra ruim, mas uma terra mal cuidada, a grande questão do agrotóxico que a gente costuma dizer é isso, assim, que existe, Dr. Emerson, uma teoria chamada teoria da trofobiose, né? E essa teoria, dentre muitas coisas que ela traz um ensinamento muito importante pra gente, né, que trabalha com agricultura de modo geral, assim, que é a planta por si só, sozinha, como nós seres humanos, não vive isolada, né? Então, uma planta, ela tem uma relação simbiótica direta com a terra, assim. Ou seja, a planta, ela se alimenta a partir do que a terra consegue sintetizá-la e entregá-la como nutriente, assim, sabe? Seja de água, seja de macronutrientes, micronutrientes. Só que quando a gente usa a lógica da Revolução Verde, né? E os cientistas que trabalharam nessa lógica, eles perceberam o seguinte, ó. Se a gente for esperar para cuidar da terra, a gente demora mais. Porque, de fato, quando você precisa cuidar da terra, você precisa incrementar a terra aos poucos, né? Porque, eu costumo dizer assim, a terra é igual a um estômago, assim. Você só come enquanto aguenta. Quando você não aguenta mais, você para de absorver nutrientes, sabe? Então a terra tem essa mesma lógica, assim. Só que o que foi que aconteceu? Os cientistas inverteram essa lógica. Eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar mais o alimento passar pelo estômago, sabe? Vamos encontrar uma forma de jogar ele já na corrente sanguínea para ver se as células absorvem e, consequentemente, muda o metabolismo, assim. Então, os agrotóxicos, os adubos químicos, eles fizeram essa mudança na biologia e na fisiologia das plantas, sabe? Então, tipo, aquela planta que ela precisava de uma relação saudável com a terra para poder constituir-se, né? Absorver macronutrientes, micronutrientes, ela ficou hoje totalmente... vou melhor elaborar, ela ficou vinculada, resumidamente, a macronutrientes, sabe? Que são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, assim, que é normalmente aquele adubo granuladozinho que a turma vende em casas de produção, né? De flores e adubos em geral, que é o NPK, né? Que o povo chama 1010, 1020. E aquilo é o que? Aquilo só foi uma descoberta científica que os cientistas fizeram para dizer, ó, ao invés da gente esperar que a terra e os micro-organismos, os milhões de micro-organismos que estão debaixo da terra ajudem a planta a se alimentar. Fungos e bactérias. Fungo, bactéria, protozoário, a gente vai pegar e vai dar logo uma injeção, vai dar que nem... Acho que o senhor, né, vai entender, e quem tá me ouvindo vai entender também. A gente vai dar logo um soro na veia desse sujeito, que aí ele fica bom logo. Então, assim, essa lógica da Revolução Verde foi justamente essa lógica de que, tipo, não vamos cuidar do todo, vamos só cuidar daquela planta isolada para ela dar o resultado que ela precisa no tempo que nós queremos, assim. Então, assim, o primeiro grande impacto da Revolução Verde foi essa mudança no tempo da vida, sabe? E na descontinuidade do entendimento de que a gente não está isolado. Da mesma forma que nós, seres humanos, precisamos dos outros, né? Vivemos em família, vivemos em sociedade. A planta, ela precisa do solo, sabe? Porque é do solo que ela consegue retirar todos os nutrientes que vão lhe dar sua vitalidade e vão constituir o alimento de uma forma que, quando nós nos alimentarmos, de fato ele vai conseguir, porque nós também, seres humanos, precisamos dos macro e dos micronutrientes, né? Então, tipo, a gente aprende isso na 4ª série, depois volta a aprender de novo no ensino médio. Mas já se tem algumas coisas na literatura que dizem muito isso, assim, que quanto mais a gente usa, né, veneno na produção, menos as plantas conseguem fazer sínteses, né, de substâncias que são benéficas para nós, assim. Então, assim, isso é uma primeira coisa que eu sempre destaco, assim. A Revolução Verde, que foi dita como revolução na década de 40 e 50, ela chegou no Brasil na década de 60, só que até agora ela não revolucionou, sabe? Porque se fosse para revolucionar, nós não estaríamos saindo, né, na semana passada do mapa da fome, como a gente tava, assim.
Ou então nós em Sergipe não teríamos aqui mais de 1 milhão de pessoas em uma situação de insegurança alimentar, né? Que foi resultado de um estudo do IBGE, que a gente tem 1 milhão e 100 e poucas mil pessoas que estão em grau de insegurança leve, moderado ou grave, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, em insegurança grave, as pessoas precisam entender, por exemplo, que a pessoa, no dia, ela não tem as 3 refeições dela garantidas, né? Pessoas que estão nessa situação de insegurança alimentar grave. E dentre essas pessoas, sua grande maioria são crianças, assim, né? Então, tipo, hoje, em Sergipe, 2025, pelo menos aí, de a cada 5 crianças, 2 hoje, né? É inadmissível a gente pensar que hoje, né? Hoje é dia 16 e nós sabemos que tem pelo menos em Sergipe, de cada 5 crianças, 2 que não vão ter as suas 3 refeições por dia. E são elas crianças, assim, sabe? E o pior, o que é que mais me chama a atenção, assim, que elas mesmo tendo assegurado a seu alimento, né? Não é um alimento de qualidade. É isso. Isso me preocupa, sabe? Isso que eu acho que a gente, enquanto população, precisa. E aí, por que que hoje o agrotóxico, ele é... Eu não vou vir, professor, porque você foi professor, né, da UFS muitos anos, eu não vou vir para poder ficar falando nome científico, sabe, de bioquímicos, porque a turma não, né, quem está nos ouvindo, os ouvintes, não interessa, porque de fato é uma coisa muito chata, né, para quem não é da área, e muito difícil de entender, assim. Mas eu acho que prefiro trazer elementos que consigam fazer um panorama. E aí, por que que o agrotóxico, por exemplo, hoje, em 2025, ele é visto ainda, né? Apesar de tudo aquilo que você comentou inicialmente, por exemplo, de contaminação do solo, né? Contaminação da água, a contaminação do ar, que muitas das vezes as pessoas acham que não contamina, mas agrotóxico contamina, tanto direta como indiretamente, né? Por exemplo, quando um animal, por exemplo, come um pasto, né? Como um boi come um pasto contaminado, a flatulência daquele boi, né? O nome popular, o peido do boi, que é um dos maiores agentes devastadores da camada de ozônio, ele vai contaminado com agrotóxico também, tá? Então, tipo, além disso, a gente tem vários efeitos que, dentre eles, que eu digo, repito e direi sempre, que é dessa morte silenciosa da população, assim, sabe? O senhor vai recordar, mas aquela senadora Cátia Abreu, em determinado momento da história, ela falou isso, assim, nós não temos... Ela estava fazendo uma defesa do uso dos agrotóxicos, né, no Congresso. E ela disse, ela foi categórica, quem quiser vai ter esse vídeo no YouTube, Felipe aqui não tá inventando nada, assim, sabe? Até porque eu não preciso ficar dando palco nem palanque pra político que não coaduna com a questão dos trabalhadores, assim. Mas ela disse assim, nós no Brasil nós não podemos parar de usar agrotóxico. Por quê? Porque no Brasil os ricos vão continuar comendo orgânico, os pobres vão continuar comendo com agrotóxico e os miseráveis vão morrer de fome, né? Pra mim isso é de uma crueldade, sabe? Sem tamanho, assim, de uma desumanidade terrível. Por quê? Porque ela tá ali naquele momento com aquele discurso sustentando a lógica seguinte, no Brasil, como nós somos os maiores produtores de agrotóxicos no mundo, eu tenho esse dado aqui, que eu anotei, inclusive, que ele é um reflexo para mostrar por que o agrotóxico ele é tão forte e ele tem um peso político tão grande assim. Só em 2020, no Brasil, foi comercializado mais de 101 bilhões de reais só com agrotóxicos, assim, sabe? Fora maquinário, fora sementes. Então existe um lobby empresarial muito forte por trás desses agrotóxicos, né? E esse lobby, hoje, no atual momento que você traz, né, de financiarização da economia, não é só uma empresa, né? Por exemplo, tem uma empresa que ela é muito famosa que fica fazendo aquela coisa, né? Se é Bayer, é bom. Que é a mesma empresa que produz o veneno, é aquela mesma empresa que produz o remédio.
que isso é uma coisa, Dr. Emerson, que isso no Brasil, inclusive, ela vem sendo denunciada desde a década de 60, sabe? Logo, o movimento de agricultura alternativa na década de 60 no Brasil, né? Aí tem vários expoentes, como é o José Lutzenberg, que era um ecologista e agrônomo da época. Uma professora austríaca que veio morar no Brasil, que é Ana Primavesi também. O próprio movimento estudantil de agronomia da época, né, da FEAB, da Federação de Estudantes de Agronomia do Brasil, denunciava isso também. Então, desde a década de 60 que tem um livro que ele é clássico também, da Raquel Carson, né, que é Primavera Silenciosa. E aí tem até... Eu, quando vou fazer alguns debates na universidade, eu sempre coloco um trecho do livro dela, que ela na década de 60 escreveu a partir de um relato que ela ouviu de um condado que tinha lá dos Estados Unidos, que era assim: não se sabe o porquê, mas as abelhas começaram a aparecer mortas, os gafanhotos começaram a desaparecer, os pássaros foram para outras regiões, as pessoas começaram a adoecer de maneira inesperada, sabe? Só que quando a gente vai ver, tudo aquilo ali era só um processo cumulativo, né, na sociedade, no meio ambiente, dos efeitos do agrotóxico e dessa quebra da relação, né? Que pra mim isso é o grande problema que a gente tem hoje, assim. É a quebra da relação homem e natureza, sabe? O agrotóxico conseguiu fazer isso com a gente, assim. Tanto o lobby empresarial, né? Que não abre a possibilidade da sociedade discutir de outra forma como se constitui a relação com a agricultura, como também nós automaticamente, né? Como efeito deletério dessa relação aí, né, econômica, política e ideológica, a gente também foi achando que é tudo normal, assim. Então, por exemplo, e isso é uma coisa que eu costumo ver muito, quando eu vou no mercado aqui, né, eu não vejo mais arroz vermelho, sabe? Aquela turma que vendia aquele feijão, né, o feijão verde, você vê bem pouquinho naqueles baldes, assim. Só que no seu tempo, por exemplo, de jovem, você via outra dinâmica produtiva ainda, né? Que é o que eu digo assim, ó, no Brasil, nós só começamos a usar veneno na produção de alimentos na década de 60. Muito pouco tempo. No entanto, os dados, né, a Abrasco mesmo, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, vem reiterando, tem dossiê falando sobre as questões da contaminação, né? Que muitas das vezes ela é silenciosa porque não consegue circular, mas ela acontece, assim. Eu tenho um relato que pra mim ele é muito emblemático. Em uma dessas minhas andanças em um município chamado Campo Formoso, ali perto de Juazeiro, ele fica no alto de uma serra, né? É um município mais serrano, assim. Eu passei por uma roça e tinha uns meninos aplicando veneno, sabe? E aí, eu acho que foi coincidência, né? E destino, assim. Porque na hora que a gente passava, eles tinham acabado de parar e chamaram a gente. Porque como a gente faz trabalho, né? De extensão rural, a gente conhece todo mundo conhece a gente. Então a gente parou e ficou conversando com eles ali na roça, sabe? Era uma roça que eles estavam fazendo uma diária para aplicar veneno no tomate. E por ironia, um dos meninos ele deu uma escarrada assim, né? Veio aquele negócio na boca, quando ele escarrou, era uma potoca de sangue assim, sabe? Aí eu disse, rapaz, o que é isso? Ele, velho, é porque eu tô aplicando isso aqui e tal. Eu digo, não, bicho, não dá pra você tá escarrando sangue e achar que isso é normal, tá? E realmente, sem equipamento de proteção nenhum, né? Tanto quando você usa o equipamento de proteção, quando você vai aplicar, é perigoso, né? O povo acha que não, mas ainda assim é perigoso, porque ela urtica, né? Ela coça, sabe? Se pegar no olho causa irritação. Mas ele tava usando sem proteção nenhuma, só com um paninho assim, em cima do nariz. Mas tipo, os olhos expostos, sabe? A pele exposta. E aí pra mim, quando eu vi aquilo, eu digo, ó, isso é um problema, sabe? E agora eu lhe pergunto, quantas e quantos cotidianamente aí nessas casas de produtos, né, agrícolas que tem nos interiores de Sergipe e de outros estados não estão comprando de modo deliberado, tá? Sem ter o cuidado. Então assim, a primeira contaminação, ela já começa aí, né? A contaminação do agricultor e do meio ambiente, sabe? Depois daquilo, existe essa outra contaminação, que é quando ela sai do campo e vai para a cidade, né? Que a gente chega, que
na cidade, eu costumo brincar assim. Você quer saber se o alimento ele tem agrotóxico ou não? Experimente ele. Porque alimento com agrotóxico, e vocês, todo mundo que tá nos ouvindo agora percebe que cada dia que passa os alimentos tem menos gosto, tem menos sabor, né? Tem menos cheiro. Você não consegue mais sentir o cheiro do alimento, assim. Ele é um cheiro como a gente brinca, né? De água, de astringente, assim, né? Não tem sabor, inodoro, né? Então, tipo, se você pegar qualquer alimento hoje, você diz, rapaz, esse alimento tem ou não tem, né? Agrotóxico? Experimente. Ou então, faça o seguinte. Sabe como foi que eu sensibilizei meus pais pra isso? Eu peguei um tomate que eu produzi e peguei um tomate que a minha mãe comprou na feira. E eu disse, olha, a gente vai fazer uma experiência. Deixe ele aqui em cima, um do lado do outro. Pronto, foi batata. 2 semanas depois, aquele tomate convencional produzido com veneno tava podre e o orgânico tava ali intacto. Sabe? Isso, pra mim, é um reflexo, assim, de como a gente usa muita coisa ruim no alimento, sabe? Ao ponto de... E é isso, quando a gente faz feira, a gente sabe, né? A gente compra uma penca de banana. 1 semana depois, a penca de banana tá preta, podre, mole, com aquele cheiro horrível, né? Então, esse é um reflexo de como o agrotóxico impacta na nossa saúde quando chega na cidade, assim, sabe? E uma coisa prática, assim, para informação das pessoas. Por exemplo, comprar e chegar em casa, não, vou lavar primeiro. Resolve esse problema? Pronto. Eu digo que ele tá naquele mesmo rol de tipo, você que é ser humano tem que fechar a torneira para escovar os dentes, sabe? Eu sou muito radical quanto a isso, assim, que isso é uma besteira, sabe? Quem estiver me escutando vai dizer, rapaz, um biólogo falando isso, é porque assim, quando o alimento ele é produzido, o que mais impacta é durante o processo de desenvolvimento dele, né? Então, tipo, o agrotóxico, ele inibe com que aquele alimento ele se produza por si só saudável, assim. Então, quando você pega um alimento, chega em casa, vai lavar ele, o máximo que você tá fazendo, professor, é você tirando o resíduo de agrotóxico que tá na superfície dele. Aí, Felipe, é importante fazer? É importante. Por quê? Porque muitas das vezes os empresários, né, que produzem esse alimento, eles, por falta de uma vigilância sanitária correta no Brasil, eles não fazem o período de carência, né, que a gente chama assim, você compra ou você passa o veneno, mas você só pode tirar ele daqui a 7 dias, né, porque aí o resíduo dele se diluiu no ar ou então na água. Mas a turma não, aplica veneno hoje, tirou, colocou no caminhão, no outro dia tá no Ceasa e tá vendendo, sabe? Então assim, quando vocês chegarem em casa, façam isso. Lavem, botem com água sanitária ou então com detergentezinho, porque pode tirar aquele resíduo que ficou ali de uma aplicação que pode ter sido há 2 dias atrás do veneno. Mas o nosso maior problema tá ali, dentro dele, assim, sabe? Que é a falta de nutrientes necessários para alimentar o nosso corpo. E aí a mesma coisa a água. Por quê? Porque hoje 70%, né, tem comprovado isso, né, tem estudos sobre isso, que 70% do gasto de água no Brasil, por exemplo, ele é feito para o consumo de produtos alimentares, assim, né? Em especial soja, milho, cana-de-açúcar. Então, 70% da água que é gasta no Brasil diariamente é para irrigar, né, grandes lavouras que usam toneladas e toneladas de agrotóxico que vão, inclusive, servir para ser comercializado fora do Brasil, assim, né? Então, a complexidade que a gente tem com o agrotóxico, ela também incorpora esse debate mais internacional. Por quê? Porque aquilo que é produzido aqui já tem uma vinculação direta. Não é à toa que tá todo mundo, né, com nervos da flor da pele com essa questão do tarifaço de Trump, assim, né? O agronegócio, inclusive, eu digo que o agronegócio não vai sofrer, porque eles são os mesmos que estão na Câmara, né, e no Senado, assim. Então, tipo, qualquer pacote emergencial que precise passar para socorrer o agronegócio brasileiro, ele vai passar facilmente, porque a bancada a bancada ruralista que tem no Congresso vai fazer mundos e fundos, mover montanhas para poder ter um socorro do governo, assim. Então, assim, e hoje, nesse atual momento de financiarização,
a gente tem uma questão que é a seguinte. Uma empresa de veneno, hoje, ela não é só uma empresa de produtora de veneno, sabe? Eu vou explicar, por exemplo. Hoje, uma empresa que produz veneno, ela também tem uma incorporadora que é um banco. Ela também tem outro agente, né, tecnológico, que é uma empresa de dados. Então, tipo, ela é um grande holding que envolve diversos setores em um só, assim. Então, tipo, essa turma que vende veneno no Brasil e no resto do mundo, ela movimenta bilhões e ela não vai perder dinheiro, assim, né? Então ela negocia no mercado nos Estados Unidos, nessas bolsas de valores. Então, assim, a capacidade que a gente tem hoje, Dr. Emerson, de fazer enfrentamento é muito mais difícil, assim, porque acaba que são organismos paraestatais, né, que flutuam na sociedade de modo geral, influenciam diversos setores. No entanto, a gente não consegue chegar neles, assim, tá? A gente não consegue chegar num CEO de uma empresa dessa. Ou então, para chegar no CEO, a gente tem vários caminhos, sabe? Que precisam ser contornados para chegar nele. Existe uma blindagem nesse processo, uma blindagem jurídica, uma blindagem parlamentar, sabe? Uma blindagem midiática também. Então, hoje o problema do agrotóxico, por exemplo, ele passa por isso, assim, ele passa por essa necessidade que a gente tem de dizer, ó, o agrotóxico mata, ele está contaminando a população e o meio ambiente afeta a qualidade da capacidade da terra bem cuidada, alimentar, vamos dizer assim, o vegetal, enfim, o que está crescendo ali, o animal que está crescendo ali, enfim. Mas veja, temos aí mais 3 minutinhos de programa. Gostaria que apontasse como alternativas aí a questão da agroecologia, né, do orgânico. Pronto. Paradoxalmente, né, eu acho isso muito engraçado, assim. Nós no Brasil somos o maior produtor e consumidor de veneno do mundo, mas o Brasil também é entre os 4, 5 maiores países que têm experiências de agricultura orgânica e agroecológica, assim, né? Nós somos referência mundial, sabe, doutor Emerson, assim, de formas de manejo da agricultura sustentável. Apesar de toda essa devastação. Por quê? Porque são esses movimentos sociais que estão no campo, né, em enfrentamento direto com o agronegócio ali, e também estão conseguindo construir experiências exitosas. Então, assim, nós temos que tanto viabilizar no ponto de vista de toda a cadeia de produção, sabe? Desde a produção, a gente precisa que um governo invista ainda mais no agricultor, né? Que baixe juros, sabe? Refinancie dívidas, ou então amplie o crédito para que ele possa produzir de maneira orgânica, né? Hoje, para você ter acesso a uma linha de crédito de produção de alimentos orgânicos é muito difícil ainda, sabe? Então a gente precisa também desburocratizar um pouco isso, para facilitar com que o agricultor ele consiga se sentir interessado em produzir orgânico, porque senão a gente vai cair naquela lógica de que, tipo, o camponês ele produz o alimento sem orgânico para ele comer em casa, porque ele sabe o problema, né? Mas aquela produção em maior escala que ele precisa colocar no comércio, ele usa veneno para evitar perda, entende? Então, tipo, quando a gente fala da produção, envolve semente, maquinário, adubo, mão de obra. Então tem um conjunto, tecnologia apropriada, né? E a tecnologia, eu digo, incorporação da inteligência das pessoas nisso. Da produção, a gente precisa pensar na comercialização e na distribuição, sabe? E no beneficiamento. Então, tipo, a gente precisa cada vez mais incentivar feiras, né? O abastecimento descentralizado. Não dá pra gente hoje viver à mercê desses impérios agroalimentares que existem. Por quê? Quais são hoje as redes de atacado e varejo que a gente tem em Aracaju? As que eram sergipanas, por exemplo, elas foram se acabando, né? E vieram todas de fora. Que aí, tipo, existe ali todo um construto ali, né? De que, tipo, vamos manter igual redes de posto de gasolina, assim, né? Toda uma construção ali pra dizer, vamos manter o preço, vamos segurar preços, vamos baixar preços. Então, assim, quando a gente incentiva
que eu acho que isso é um traço marcante ainda, por exemplo, de Aracaju e de Sergipe de modo geral, é a permanência dessas resistências das feiras, assim, né? Eu acho isso interessantíssimo porque isso ainda mostra o potencial da agricultura camponesa em Sergipe, sabe? Sergipe também tem esse diferencial pelo fato dela ter tido muitos processos de reforma agrária no estado. Mas ainda assim o latifúndio em Sergipe ele é muito presente. Mas Sergipe sozinho também não resolve o problema do Brasil, né? Então assim, a gente precisa de incentivo também para facilitar a comercialização desses alimentos. Cadeias de local onde recebam a produção de alimentos, onde consiga distribuir de uma maneira mais fácil, porque isso reduz o preço do alimento. E também valorizar a produção, ou seja, beneficiar, sabe? Ao invés do produtor vender ali o leite, ele tem a capacidade produtiva de beneficiar, fazer um queijo, fazer um doce, agregar valor e, consequentemente, valorizar o seu produto orgânico, assim. Então, tipo, é um complexo que ele movimenta toda a cadeia produtiva, assim. E a agroecologia, ela já tem esse potencial de trabalhar desde a produção até a distribuição, assim, sabe? Então, a gente precisa, de fato, que o governo do estado, o governo federal tem feito iniciativas, mas principalmente o governo estadual valorize o campesinato, valorize essas experiências agroecológicas que a gente tem em Sergipe, porque elas são riquíssimas, assim. Que é um programa que cabe mais um programa de debate aqui, assim, sabe? Pra gente falar, porque tem várias, assim. Isso aí. Então, e nós já estamos aqui no tempo nosso. Na segunda-feira, nós teremos o Felipe Sena no podcast falando sobre agrotóxicos. Então, nós vamos continuar essa conversa na próxima segunda-feira. Valeu! Valeu, agradeço e até a próxima, até segunda.